Não É, tinha mais corrupção? que ainda que fosse verdade, ainda que o Brasil chegasse a esse grau de submissão a um presidente que, se o presidente diz que não há, não há e nunca haverá. Vamos acreditar nele, né? Não é preciso ter. Por que existe uma corporação independente, teoricamente, né? Não, se temos o presidente para dizer se tem ou não tem, então vamos confiar. Já é uma coisa absurda, né? Mas se a pessoa for aduladora a esse ponto, é, é, ela tem que ter um componente de burrice para não entender. Para não entender, tem que falar a verdade pro povo brasileiro, Igor. Para não entender a gravidade de você extinguir um combate à corrupção Verdade. bem sucedido do ponto de vista da recuperação de dinheiro roubado, não entender que a extinção desse modelo ela vai favorecer a corrupção num futuro governo. Ainda que ela acredite que aquele governo é totalmente limpo, que o presidente falou que não tem, então não tem corrupção. Tá, mas e se o presidente perder a eleição, então vai subir no poder um presidente, e aí não vai ter combate à corrupção, não vai ter modelo de força, porque ele extinguiu, porque no dele não tinha. Então agora todo mundo vai roubar. E aí vem um outro governo e você tem roubo dos aposentados, você tem escândalo mais, você tem tudo isso que está acontecendo. Então, assim, de todos os pontos de vista, aquilo é uma coisa gravíssima que aconteceu no Brasil. Mas as pessoas vão fazer as comparações, e principalmente nesse campo, elas consideram que os escândalos de corrupção são piores. Até porque, obviamente, o lulismo também participou da sabotagem do combate à corrupção. Mas houve essas alianças, né? Do lulismo com o velho tucanato, com o centrão, com o bolsonarismo, a partir do momento que o Flávio passou a ser atingido, e com os ministros do STF, porque também chegou ao Poder Judiciário e chegou aos partidos pelos quais eles chegaram ao cargo. Então houve esse desmantelamento por um interesse conjunto, que é o que está se repetindo agora. Olha aí, a CPI do Master não vai acontecer, fizeram de tudo para bloquear, e o bolsonarismo mais uma vez fez um acordão, porque mais uma vez tem rabo preso, porque você tem os presos da trama golpista do 8-1, não estou entrando no mérito da prisão de cada um, considero de fato que as penas foram abusivas, etc. Teria que entrar aqui em cada caso específico para fazer uma análise mais detalhada, mas o fato de haver essas pessoas com o rabo literalmente presos, estão na cadeia, condenadas a 14, 15, 17, 20, 27 anos, fez com que eles fizessem um acordão com Davi Alcolumbre para votar o veto do Lula à dosimetria, para derrubar o veto e, portanto, ter o afrouxamento das penas, a redução das penas, e em troca de não fazer pressão pela instalação da CPI do Master. Mais uma vez, é a mesma coisa, entende? De novo, é um grupo político que tem rabo preso e acaba fazendo acordão com os outros grupos políticos, e aí não tem o avanço da investigação e fica tudo por isso mesmo. Porque é do interesse de todo mundo que ninguém fale de Banco Master mesmo. Mas aí você fica aí, porra, chatão vocês, só fala de Banco Master. Mané, porque os caras que era pra estar lá investigando, os caras tão mal comunados lá. Você aí, não, o meu é do bem. Aí tá o outro, não, o meu que é do bem. E tá todo mundo junto pra ninguém falar do Master. Eu acho natural que as pessoas... eu acho que muitas não se escandalizam com a corrupção, tá? Muitas relativizam, naturalizam e tal, mas acho ótimo que as pessoas se indignem com a corrupção. Agora, só é difícil de conceber uma indignação com a corrupção e, ao mesmo tempo, uma falta de indignação com a sabotagem do combate à corrupção, com aquelas medidas que deixam os corruptos impunes, que deixam os ladrões soltos e ocupando cargos públicos, mantendo o poder. Se você olhar bem de perto, dá pra chamar isso de corrupção também, né? Claro, isso é, sem dúvida alguma, no mínimo, pra gente não fazer uma acusação criminal, mas é um sintoma de corrupção moral, né? De uma moralidade corrompida. Tem uma mensagem aqui, do Eu Nakata. Tem algumas mensagens hoje. Eu Nakata mandou uma mensagem pelo Pix. Bom lembrar que já existe regulamentação de bets no Brasil, onde inclusive o Gov pega 16% do faturamento. O que tem que ser tirado fora são as bets chinesas, essas ilegais, e é onde existe a lavagem. Bom, sobre isso aí eu precisaria me informar um pouco melhor para entender em que pé que tá a regulação. Eu sei que há uma regulação se não me engano, desde janeiro do ano passado, já pelo menos já existe alguma regulamentação nesse sentido. Mas eu concordo que existe um problema, ou hoje ele está até mitigado por conta da regulamentação que a gente tem, que
sei lá, tem gente que considera insuficiente, tem gente que considera abusiva, mas o ponto é que essas plataformas chinesas, né, eu não sei se elas são necessariamente chinesas, mas essas plataformas que são golpes, elas estão surgindo menos e também concordo que elas que são talvez o maior problema disso tudo mesmo, né? Pelo menos do ponto de vista de enganar a população. Mas o que tu acha, Felipe? É isso? Ué, tem uma discussão sobre a regulamentação há bastante tempo. Tem, obviamente, isso durante o governo do PT, que é um governo que precisa de caixa porque não faz cortes. Então, taxar a Bets, assim como taxar outros setores da economia, tem sido uma pauta recorrente aí desse governo que, portanto, não corta gastos e quer aumentar a receita, quer aumentar a arrecadação. E cada um desses temas tem os seus aspectos mais específicos. O que a gente estava falando aqui no começo do programa era de apostas ilegais, né, não regulamentadas, pelas quais as facções criminosas estão ganhando dinheiro e lavando por meio dos funkeiros e de influenciadores, etc. E existe uma discussão legítima sobre as bets, sobre o quanto que isso deve existir, de que maneira, se deve haver campanha para que as pessoas não torrem o seu dinheiro, se elas devem ser proibidas, etc. Cada um, evidentemente, tem o seu juízo a respeito disso. Mas no quadro político, o que se vê agora é o governo, principalmente por meio da Gleisi Hoffmann, petista, tentando colocar a culpa do endividamento das famílias, que já está aí em 80% e tal, que é um fator de desgaste para o Lula na sua campanha de reeleição, a culpa está sendo colocada integralmente nas bets. E o PT sempre precisa de um espantalho, sempre precisa de um bode expiatório, sempre precisa de alguém para colocar a culpa. Nunca é pela falta de dever de casa deles. Você vê que mesmo no caso das bets, não conseguiram, então, fazer uma campanha que educasse a população. Não, você a população culpar. não sabe o que quer, entendeu? A gente não pode educar esses caras, a gente precisa ir lá e fazer por eles. E Igor, também um discurso muito paternalista, né? De, olha, precisamos fazer alguma coisa contra as bets, porque o povo não sabe o que faz, está ficando endividado e tal. Então, tem essa discussão sobre a liberdade de escolha da população, mesmo que seja uma escolha ruim, mesmo que traga problemas, até que ponto vai. Mas fato é uma mentira da Gleisi, não é exclusivamente por causa de bets que as famílias estão endividadas, né? Você tem aí preços altos, muitas vezes salários baixos, você tem todo o fator... Falta de educação financeira. Falta de educação financeira, essa irresponsabilidade fiscal que vai gerando outros problemas. Então, para conter a inflação, o Banco Central tem que aumentar os juros, aí dificulta o crédito. Cara, e muitas coisas... Por exemplo, vamos lá, imagina que o governo, como já fez outras vezes, baixa o IPI dos carros, beleza? Que aí o que o cara que quer comprar um carro e não teve educação financeira faz? Ele vai lá e compra o carro que tá mais barato, ele consegue, nesse momento, cabe ele no orçamento dele, ele vai ficar na risca. Mas aí o que acontece? O cara assume uma dívida longa, né? Incentivado por algum projeto do governo. Isso é um exemplo de coisas que acontecem. Aí o governo incentivando a economia sem educar o povo. O povo vai lá, toma aquela dívida ali e faz merda. Porque não tem nenhum tipo de... Não vejo nenhum tipo de esforço de nenhum governo dos últimos anos aí em educar as pessoas no que realmente importa. Tá? Imagina que antigamente, pra cacete, na época do meu pai, ele tinha aula de moral e cívica. É um nome escroto, que pega mal quando tu fala, não é? Mas imagina essa lógica de ensinar sobre sociedade com um nome que caiba em 2026, sendo por aí. As pessoas agora estudam sobre civilidade mesmo, sobre como funciona, para que serve votar, por exemplo, porque a gente até votar, a gente vota errado. Imagina algum tipo de educação financeira nas escolas. Seria libertador de verdade pro povo, né? Mas a gente tá pensando em outra coisa. O problema, Igor, é que não consegue nem se ensinar direito português e matemática. Perfeito. Que dirá educação financeira. Eu acho que se você tiver uma boa
educação nesse sentido de ensino, né? Porque educação é um termo mais amplo, de português e matemática, isso pode fazer com que as pessoas tenham a base necessária para refletir sobre